E aqui você tem também o vento, outras cargas adicionais, né? Olha aqui o tanto de carregamento, né? Ou seja, você nem imagina, ó. Empuxo, temperatura, retração, desaprumo, hiperestático, vibração, incêndio. Então você pode calcular uma série de cargas que você calcula um monte de verificação aqui. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo Estrutural. Eu sou Eduardo Martins do Novo Civil e mais uma vez estamos com Sérgio Carvalho, que é o nosso professor da modelagem 3D, que é especificamente no TQS, que é justamente esse software que vocês estão vendo e que está aí na tela dele. E hoje ele vai falar um pouquinho mais sobre como é que a gente insere as cargas no nosso modelo, porque as cargas elas são pré-calculadas quando você está fazendo o lançamento e o pré-dimensionamento, mas a gente tem que transformar isso e colocar no modelo, porque é justamente no modelo, depois que a gente processar tudo, que vai fazer sentido ter estrutura, até porque sem carga não faz sentido ter estrutura. Ou seja, se não tiver, se a gente não colocar nenhuma carga no modelo, é óbvio que a nossa estrutura vai passar. Então é isso aí, e o Sérgio vai falar, seja muito bem-vindo mais uma vez, vai falar um pouquinho sobre a carga de vento e as cargas de parede, de peso próprio. É isso aí. Beleza, Eduardo. Valeu, obrigado mais uma vez aí pelo convite. Né? Vamos tentar aqui passar um pouco mais desse conhecimento, né? Esclarecer alguma coisa, algum ponto aí que a turma quer saber sobre o TQS. Né? Então, vou falar agora aqui um pouco sobre as cargas, né? As cargas que atuam na estrutura. Basicamente, vamos falar de cargas de vento, né? É um carregamento acidental, e carregamentos que atuam nas lajes, né? O carregamento de vento vai ser um carregamento horizontal. E os carregamentos de pavimentação, revestimento e as alvenarias são carregamentos verticais, né, gravitacionais. Então, o TQS é bem simples nisso hoje, né? Ele tem o item onde você entra praticamente automaticamente com essas cargas de vento. Eu vou entrar aqui nesse edifício que já estou utilizando e vou mostrar aqui que seria definido o vento na edificação desse tipo. Então, você vem aqui no edifício, né, onde você criou o seu edifício, e você vem aqui em cargas. Olha que o TQS te dá várias possibilidades de tipo de carga. Né? Há cargas verticais, como eu comentei, né, são as cargas gravitacionais. No meu exemplo aqui está marcado, tá, pessoal, separar cargas permanentes, tá, de sobrecargas, ou seja, de cargas acidentais. Tá? Então, no meu caso, tem essa diferença, até mesmo porque em algumas situações que você calcula as estruturas protendidas, você tem que ter essa separação obrigatoriamente para poder fazer as verificações em serviço. Aí Ou você vai seja, ver. as cargas são colocadas assim, uma por uma, digamos assim. Isso mesmo, essa carga separada, na verdade, não. Quando eu abrir quando eu for entrar com a carga lá na laje, aí ele vai abrir a janela e você tem separado lá, carga permanente e carga acidental. Ah, entendi. Na mesma hora, você preenche dois campos diferentes e você entra com essa carga. E aqui você tem também o vento, outras cargas adicionais, né? Olha aqui o tanto de carregamento, né? Ou seja, você nem imagina, ó. Empuxo, temperatura, retração, desaprumo, hiperestático, vibração, incêndio. Então você pode calcular, né, no série de cargas que você calcula um monte de verificação aqui, né, que essas são as combinações. Vamos trabalhar aqui o vento, isso aqui boa parte das estruturas, né, estão sujeitas à ação do vento. O TQS já está todo padronizado com a nossa norma de vento, tá? 6122, e você tem aqui, ó, a velocidade básica, bem simples, né? Hoje em dia aqui o TQS já há um bom tempo, né? No começo não tinha isso. Você tinha que ir por fora e inserir esses cargas por fora, mas hoje ele já te dá aqui o mapa, tá? E você já tem condições de ver aqui aonde que está a sua obra para você definir qual é a sua velocidade. Você vem aqui, onde eu clicar no mapa, ele já vai considerar aqui, ó, nesse canto ele já muda automaticamente. Você clicar aqui, ó, 35. Vamos aqui para o sul, aqui, ó, 45. Tá? Vamos trabalhar aqui pelo nosso Ceará, que está dando 30. Tá certo? Toda essa região aqui dá 30. Essa região nordeste aqui, boa parte, né, centro-oeste, um pouco do norte, você dá 30 metros por segundo. Né? Isso é muito significativo quando você está trabalhando em outras regiões. Né? Então, você realmente, né,
tem que definir isso aqui corretamente, pois o efeito do vento, né, é o quadrado. Então, você tem uma diferença muito grande de um vento de 30 para um vento de 45. Ah, não é nada não, é muita carga adicionada na estrutura. Aí você define o vento, fatores de terreno, tá? Fator topográfico, isso aqui são informações que vêm da norma, né? Rugosidade, aí você tem que ver qual a rugosidade do terreno, superfície lisas com grandes dimensões, tem tudo isso aqui é tirado da norma, você vai preenchendo de acordo com o que ele vai perguntando aqui no TQS, tá? Fator estatístico, né? Se for uma edificação que exija maior segurança, se for uma edificação geral, por exemplo, certo? E aqui você insere aqui os casos de combinação, né? O seu vento, né? Ele pode vir aí no mínimo de 4 direções diferentes, né? 90, 270, 0 ou 180, né? Você tem aqui, ó, ele pode vir da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de baixo para cima. Então, você tem que definir aqui, se você for calcular com o vento, pelo menos essas 4 direções. Mas existem casos que determinados projetos exigem a adição de mais casos, né? Muitas vezes casos a 45 graus, aí você pode continuar inserindo aqui, ó, 45 graus, 135, você começa a criar outras situações de análise de vento. Tá? Eu vou deixar aqui só 4 opções, tá? E aí você vem aqui, ó, calcular o coeficiente de arrasto, né? São os coeficientes calculados a partir da forma da edificação. Tá? E o TQS hoje já tem essa planilha, né, que vem lá da norma, e você vem aqui para poder você dar as informações necessárias para ele calcular os coeficientes. Você vem aqui, clica em estimar, tá? Aí valores estimados a partir das plantas atualmente definidas. Quando eu venho lançar o vento, depois que eu lancei lá a minha estrutura, porque ele precisa saber da altura da edificação, ó, a altura com vento, né, e as dimensões da minha estrutura. Tá? Quando tu diz pensar, é o corte esquemático, né? Eu tenho que ir até o corte esquemático, eu tenho que ter até o meu lançamento. Eu tenho que ter meu lançamento, porque isso aqui está pegando automático, tá certo? Eu tenho que fazer a não ser que eu fosse preencher isso aqui manualmente. Eu tenho Entendi, perfeito. Ou tá certo? seja, ele só sabe as dimensões depois que tu lançar a estrutura. Isso aqui está automático, mas se você quiser preencher isso aqui antes de fazer a modelagem, se você já sabe qual a largura, a altura e o comprimento do teu prédio, você tem a possibilidade de calcular ele aqui manualmente. Entendi. Tá? Eu estou fazendo aqui no automático. Tá? Eu mandei estimar, entendeu? Aí ele estimou os dados, a largura e o comprimento da edificação nos 4 sentidos. E aí ele te deu aí os parâmetros, né? Me dá esses parâmetros aí. Aí eu venho aqui calcular com verificação no ábaco, né? Aqui, ó, Aí tu coloca. nesse ponto aqui, eu poderia fazer manual. Entrar com L1, L2 e H e mandar ele calcular aqui. Aí ele me dá os 2 coeficientes de arrasto, né? Isso aqui é como se fosse um programinha para esse cálculo. Entendi. Aqui, né, nesse caso desse prédio, tá? Eu boto aqui calcular, ó, aí ele vai dizer baixa turbulência, razão fora do domínio, né? Devido a essas dimensões, é uma residência, é uma residência, e devido a essas dimensões dessa residência, ela não está dentro desse domínio, e ele não consegue me dar um valor aqui de coeficiente. É muito baixo, né? Porque é uma edificação baixa, é uma edificação que ela é estreita, comprida, não vai ter... Então ela fica fora desse domínio, né? Certo? Aí você teria que, se for um caso de algo que você tem que verificar esse vento, você teria que usar outros parâmetros para verificar essa estabilidade global. No caso, por exemplo, de um galpão, que é extremamente necessário. Não, num galpão aqui você provavelmente já vai conseguir tirar, porque ele tem umas dimensões que normalmente caem dentro aí dos Entendi. Tá? Então é isso aí, você tem que vir, preencher isso aqui e mandar estimar. Então, essas são as cargas horizontais mais Essas comuns, são né? as cargas horizontais que você tem que entrar. Então é por esse comando aqui do TQS que a gente acessa aí essa aba, né? Para poder preencher. Ok? Vai dar um ok, você pode sair. Eu vou dar aqui sair da minha estrutura.
Tá ok? Beleza. E aí a Pronto. gente passa para as verticais, né? Isso. Agora a gente pode ver aqui as cargas verticais. Eu vou entrar aqui no pavimento, no primeiro pavimento, que é o pavimento que eu tenho a minha laje, e a laje mais carregada. Aqui você já tem o modelo, nosso modelo estrutural. Nós temos uma laje com 18 centímetros de espessura, trecho apoiado diretamente no pilar, né? E em vigas, e eu vou ver, né? Eu tenho aqui a minha arquitetura do meu primeiro pavimento, tá? Então, de posse dessa minha arquitetura, o que é que eu vou fazer? Eu vou definir minhas cargas distribuídas na minha laje e também minhas cargas lineares. Tá? Ou seja, eu tenho que distribuir pavimentação, revestimento, cargas acidentais e as alvenarias. Ou seja, eu vou colocar as alvenarias aqui onde eu tiver a minha parede. Tá? Eu vou ligar aqui, como já está lançado, eu vou ligar aqui a todas as minhas cargas. Tá? Vou ligar todas as cargas que foram entradas nesse pavimento. Só para a gente dar uma olhada. Ó. Observe aqui, ó, a minha laje, né? Quando eu liguei, você vê que ela ficou verde. E aí ela mostra aqui, ó, duas informações, 0.15 e 0.15. O que é isso? Vou entrar aqui para lhe mostrar. Vou entrar aqui na laje 2, seção carga. Laje com 18 centímetros. Aí eu venho aqui, ó, carga distribuída, 0,15/0,15. Quando eu entro aqui, ele me diz, ó, carga principal ou permanente e carga acidental. Então elas estão separadas. Tá? E aí você tem como visualizar aqui para dar uma conferida. E aqui, ó, você, bem justamente onde eu tenho uma alvenaria, eu tenho uma carga aqui, ó, de 0,6 tonelada metro. É uma carga linear. Eu entro nela aqui, ó, carga principal ou permanente, 0,6. Se você tiver uma carga linear acidental, você teria que adicionar ela aqui, né? Então aí, basicamente, as cargas lineares de parede, tu tá passando todas elas aí em laranja, amarelo, né? Isso. É Entendi. bem simples você entrar com carregamento, né? Você vem em cargas, aí você clica aqui em cargas, tá? Aqui no menu, aí você vem aqui, carga distribuída linearmente, né? E aí Perfeito. você diz, vou botar uma carga de 0,7 toneladas. Aí dou um OK e ele vai te perguntar. Aqui nessa barra inferior, ele sempre te orienta o que você deve fazer. Aí eu vou clicar aqui, eu vou botar desse ponto aqui até esse outro ponto. Ó, acabei de inserir uma carga, certo? Aí Isso. as cargas de peso próprio, elas já entram aí? Carga de peso próprio, ela é automaticamente, né? Isso é uma opção que eu trabalho, tá? Que o programa já calcula o peso próprio automaticamente, Então não tá? precisa ficar inserindo. Não preciso ficar inserindo. Isso é uma opção que você pode alterar nos critérios do seu projeto, dos seus critérios que você trabalha, tá? Então, a partir do momento que eu disse que a minha laje tinha 18 centímetros, tá? Então, automaticamente, ele já vai calcular o peso próprio para uma laje maciça de 18. Né? Isso serve. Oi? Pode continuar, pode continuar. Quando eu insiro normalmente quando eu insiro essa laje, né, aqui vai estar zerado. Né? Muitas vezes você define a espessura, acaba esquecendo de definir essas cargas. Né? Então, quando você não coloca a carga, o que acontece quando está zerado? Ela sai o verde. Entendi. Ela sai o verde e tem outro porém, né? Normalmente ela avisa aqui a você, tá? Ela dá um aviso nesse comando aqui que a laje, ó, vem aqui, ó, a laje L2 não tem nenhuma carga distribuída, no caso 1, ou seja, está sem carga, né? Ele já Ah, dá um aviso para você. Então é sempre bom dar uma olhada nesses avisos, né? Para ver se de repente tem um aviso que seja importante. Muitas vezes, a maioria das vezes, não são avisos importantes, mas nesse caso aqui, perdido no meio de um monte de avisos, é um aviso importante. Você esquece de colocar essas cargas aqui e você errou o seu projeto feio. dá um zoom out aí. A outra laje continua em verde. Isso, as outras lajinhas aqui, ó, por exemplo, Ah, continua verde, jardim, né? ó, isso. Então, observe que aqui o jardim, eu tenho uma carga maior, ó, eu tenho a carga do peso da areia aqui, né, do peso das plantas aqui nessa região. Entendi. A acidental é menor. Aí ela permaneceu aqui, que eu não mexi nela. Né? Só a minha laje maior que se perdeu.
É uma laje só esse projeto? É uma laje só. É Ah, uma laje entendi. só e outras duas lajes aqui nessa Ah, região isso das aí é Campos uma Elíseas. lajezinha, né? Então a L1. E aqui nós temos as lajes de jardineira e o restante, né, é toda uma laje só. É uma laje de Entendi, estrutura sem vigas, né? entendi. Ok? Então é isso. Aí você pode colocar cargas distribuídas por área, entendeu? Uma, você tiver uma banheira lá num banheiro, né? Você procurar aqui uma suíte aqui, pronto, aqui é uma suíte WC, vamos supor que você tem um WC e tem uma banheira lá no quarto, aí você pode botar uma carga adicional, né? Uma carga distribuída por área, você define a carga e você entra lá com a posição dessa carga, né? Você vai formar lá um quadro, uma região, e você entra com a carga adicional, né? Ó, vamos supor que Na aqui tem uma jardineira tu banheira. fez isso, né, também? Oi? Na jardineira tu fez isso. Na jardineira, como a minha carga é na jardineira toda, tá certo? Eu entrei com a carga na própria laje, Ah, sim, verdade. tá certo? Aqui porque, entendeu? Ó, aqui, ó, minha jardineira tá toda. Ah, não, nesse trecho sim, porque esse trecho aqui eu não tenho, acho que eu não tenho viga aqui, né? É, não tem viga, Não tenho justamente. viga aqui, então Por isso realmente que eu não achei pode que não botar. fosse laje aí. É, Aí não tem laje. mas aqui eu tenho laje, entendeu? Aqui eu Ah, tenho laje. perfeito, entendi. Aqui eu tenho laje, tá aqui ela verdinha, e é verdinha, Perfeito. entendeu? É isso mesmo. Lá foi um adicional, porque não tem vigas. Eu lembro que eu fiz um projeto que eram três, quatro torres, e aí tinha um térreo enorme, né? E aí esse térreo enorme era de paisagismo. Então a gente fazia essas cargas justamente por área, porque é uma carga enorme de árvore, planta e tudo mais. Isso. Isso. Você também pode inserir carga pontual, né? Ó, carga concentrada. Vamos supor que você tem aqui, né? O cara vai botar lá na jardineira dele, ele vai botar, sei lá, uma palmeira aí, um coqueiro, não sei. Aí bota uma carga concentrada aí, bota aí 2 toneladas. Aí você vem aqui, ok, aí você insere a carga. Vamos botar bem aqui, ó. Ó, isso aqui é um símbolo da carga concentrada, apoiada na sua estrutura. Normalmente, só um parênteses aqui bem amplo, normalmente eu fazia isso quando a gente comparava as cargas entre TQS e ADAPT, né? Aham. Porque, assim, só explicando para o pessoal, quando a gente usa o TQS e o ADAPT, que são dois programas diferentes, Ah, a gente normalmente tem que mandar para o cliente qual foi a carga adotada, se foi um ou se foi a outra. Porque acaba que quando você roda em dois modelos diferentes, as cargas nos pilares fica diferente. Por mais que você tenha modelado tudo igual em dois programas, acaba que os modelos, a carga nos pilares concentrada fica diferente. E aí, muitas vezes, a gente adotava do Adapt, e aí era diferente das cargas do TQS. Então a gente tinha que usar cargas pontuais nos pilares para ficar igual ao do Adapt. vai ficar igual. Quando você trabalha com dois programas, e principalmente programas que têm modelagens, modelos de análise diferentes, né? O TQS ele Justamente. trabalha com a grelha e o Adapt elementos Elementos finitos. Então finitos. você vai ter resultado diferente. E até mesmo, muitas vezes, dois programas que trabalham, por exemplo, se você pegar aí um do AutoQI, né, o Eberic, e pegar o TQS, e os dois que trabalham com grelha, se você processar um e outro, também você pode ter valores É, diferentes, por causa da configuração de cada programa. Se você pegar o mesmo TQS de calculistas diferentes, você pode ter cargas diferentes nos pilares, por causa da configuração que você faz nos critérios, nos parâmetros de cálculo. Isso tudo vai perfeito. influenciar. Entendeu? É isso aí. Então, Sérgio, muito Beleza? obrigado. A gente passou aqui Nada. pelas cargas verticais e horizontais, que são as principais. O Sérgio já até mostrou que tem outras, mas que primordialmente a gente usa essas duas, que é a de vento e as cargas de peso próprio, acidentais permanentes. E é isso aí. Muito obrigado mais uma vez. A gente mostrando, estamos dentro do TQS, e isso é muito massa para todo mundo. E continuem acompanhando sempre aí o canal, deem like, joinha, liguem o sininho e façam tudo isso aí que a gente vai continuar fazendo muito conteúdo como esse dentro do TQS, só de bate-papo e aí vai. Beleza? Valeu, Sérgio. Mais uma Beleza, vez. valeu. Eu estou aqui à disposição também, viu? Se precisar de alguma coisa, algum tema específico aí, só chamar que eu tento aqui contribuir, passar um pouco aí do aprendizado aí que eu tive na vida. Show. Essa turma. Valeu, Sérgio. Obrigado, hein? Valeu, abraço.